Para entendermos a importância do aparecimento da figura de Maritain na história da humanidade, devemos nos reportar ao momento em que ele nasceu. Ele nasce no final do século XIX, em 1882, no momento em que se celebra o triunfo do iluminismo e do cientificismo. O iluminismo declarou um homem novo, mas um homem que se considerava Deus. Então, um homem novo que era Deus de si mesmo e que não precisava da hipótese do Deus Criador ou do Deus Cosmo, como diriam os panteístas e os teístas. Jacques Maritain nasce no começo do pontificado de Leão XIII. Olha, isso é providencial, porque Leão XIII ele estava introduzindo uma nova etapa na história da Igreja, de não tanto condenar os erros, não tanto chegar, não é, e dizer fulano merece, não é, tal ou tal censura, até mesmo uma excomunhão, mas dizendo, olha, os erros estão aí. Nós temos que, sobretudo, proclamar a verdade. E quando ele entrou na universidade, ele se apercebeu que dominava, na cultura europeia, universitária pelo menos, dominava o conceito do cientismo, a ciência como o caminho para resolver os problemas do homem, e o conceito da deificação, digamos, do homem. E ele se apercebeu que isto não bastava. Então, digamos que esta pretensão, esta ousadia dos iluministas e dos cientistas e dos sociólogos, de todos os movimentos de 1700 e 1800, que nós chamamos de iluminismo e pós-iluminismo, tinha produzido no entendimento, na intuição de Maritain, uma erosão da pessoa humana. Isto é, uma pessoa humana era uma pessoa meio solitária dentro do universo, uma pessoa que se bastava a si mesmo. O homem, digamos assim, um homem que se declarava apenas homem, um homem que Nietzsche definiria humano, demasiado humano. É interessante, ele, quando estudante na Sorbonne, ele encontra, então, a sua querida esposa, futura esposa, e começa uma amizade aos 20 anos. E então é interessante que eles chegaram e disseram, mas como é que a gente pode reconhecer a verdade? Ficaram muito amigos. Então os dois começaram a ter uma grande coisa, um amor à verdade. A tal ponto que uma vez andando lá num jardim em Paris, né, no Jardim das Plantas, então os dois chegaram e tiraram até um pouquinho de sangue e disseram assim, olha, se nós não chegarmos à verdade, eu acho que é melhor a gente ter a decisão até de morrer, porque viver sem sentido, viver sem razão de ser, viver sem saber o que fazer. Então quer dizer aquele amor à verdade, achar que a vida só tem sentido mesmo se a gente conhece a verdade do que é o ser humano, do que é o homem, do que é a mulher, não é? O que vem a ser a sexualidade, o que vem a ser o amor, quer dizer, todos esses dados, né, das verdades que regem a vida humana, o que nós chamamos aí justamente a ética, né? Pois bem, então é interessante que nesse momento eles fizeram esse acordo, né, de trabalhar em busca da verdade. Então eles começaram, né, a ler Santo Tomás, e é interessante. A menina, né, era mais ardente e também tinha mais tempo, e ela começou a ler a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. E quando ela começou, ela disse que tinha uma alegria que nunca tinha experimentado na vida. Quer dizer, que não aparecia para ela como uma doutrina assim complicada, né? Ela era muito inteligente
né, e Tomás de Aquino escrevendo com muita clareza. Então daí, né, começa a grande maravilha. Os dois chegam, abrem o coração à verdade que lhes era apresentada pelos dominicanos, recebem o batismo aos 20 anos, né? E nesse tempo, então, né, do seu batismo, né, eles, os dois, né, dizem: olha, nós vamos consagrar a nossa vida à busca da verdade. Eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente, de conhecer o casal Maritain. Então, nós temos aqui, né, um casal maravilhoso, né, trabalhando sempre junto. Eu gostaria, até para os jovens, verem como eles, na sua juventude, tinham um amor à verdade, a procura à verdade, o desejo de uma plena realização da pessoa humana. E como é que eles se amaram, né, se casaram e juntos realizaram esse ideal. De modo que quando, né, eu estou então aqui falando, né, de Jacques Maritain, né, eu não posso esquecer exatamente, né, de que nós temos o casal Maritain, né, um ajudando o outro e os dois voltados para a busca da verdade e para a busca dos valores humanos, dos valores cristãos e da promoção desses valores na atualidade, né, diante das dificuldades do mundo atual. Em 1954, ele foi dar um curso de ética, né, para nós jovens. Eu naquele tempo era jovem dominicano, acho que hoje ainda estou mais ou menos jovem, mas já não tanto, né? Pois bem, então eu era um jovem dominicano acompanhando a aula dele. Agora imagine vocês, Maritain no quadro negro, com o lápis na mão, a mulher dele, a Raíssa, sentada na primeira fila. E então, a primeira coisa que eu notava é assim, como ela gostava dele. A gente via aquele encanto que ela tinha de ver ele explicando as coisas, etc. Agora, é interessante ver o casal, né, tão amigo assim. Às vezes ele ia escrever no quadro, fazia um rabisco assim, ficava uma coisa e tal. No fundo não estava muito claro o que ele fez lá, era bem confuso. Ela se levantava e fala: mon chéri, meu querido, deixa para mim, né? Então aí pegava o X, pegava então, apagava todo o quadro e escrevia tudo direitinho, né? Tudo que ele tinha falado, etc. Agora ficou mais claro, né? Ele ria assim, porque antes estava uma bagunça. Agora, o interessante é que depois, quando ele publicou o livro sobre essas aulas, o desenho dela estava lá. Quer dizer que é o símbolo do trabalho a dois, né? É o símbolo do trabalho a dois. E às vezes ele dizer uma coisa, ela completar. Olha, não, seria mais isso, Jacques. Você tem razão, Raíssa. Né? Bem, então eu queria dar esse testemunho, gente. Hoje, jovens, é preciso que vocês se constituam verdadeiramente casais, que se entendam, que se gostem, que se ajudem, né? Que estudam juntos. Então, olha, isso não é uma espécie de bom conselho, não. Isso é a própria realização da humanidade
na sociedade científica, tecnológica de hoje, né? Nós não devemos ter apenas assim uma justa posição, né? É preciso que a família seja de fato a primeira escola, né? E o casal, né, sejam os primeiros pesquisadores, né, e ajudando também os filhos a pesquisar. Então, é nesse sentido que nós podemos dizer que a ação de Jacques e Raissa Maritain era uma ação de pensadores, mas era uma ação de grandes personalidades, de duas grandes personalidades que viviam a filosofia, né, que meditavam, que viviam sobretudo, né, a teologia, a mensagem cristã, o evangelho. Quando a mulher dele estava doente, eles tinham apenas pouco mais que 20 anos, ela quase partia, ela pediu a extrema-unção, a unção dos enfermos, a mulher dele, e recebendo a unção dos enfermos, ela, que estava quase morrendo, ela se reavivou, inclusive até o médico falou em alemão, merkwürdig, isto é, uma coisa realmente digna de ser remarcada, digna de consideração. Isto que estou vendo que está acontecendo. Tudo bem, ela teve uma convalescência, e nesta convalescência ele conta que um dia estava com um amigo perto da cama, onde ela estava deitada, que estava retomando as forças, e os dois leram o rosto dela, e no rosto dela leram a felicidade. E aí o Maritain, ele faz uma observação, ele diz assim, nós nos apercebemos que ela estava vivendo a felicidade como gaudium veritatis, em língua latina é gaudium veritatis, como gaudo, Letícia, alegria da verdade, como gozo da verdade. É a felicidade como gozo da verdade, não o gozo dos bens materiais ou do sucesso da pessoa humana, o sucesso da sociedade, o sucesso do antropológico, mas como gozo, felicidade como gozo da verdade. Eles viveram de fato assim uma vida juntos, de muito amor um ao outro, de muito amor à humanidade, de muito amor à verdade. Jacques Maritain é um filósofo francês que inicialmente ele escrevia sobre a metafísica. Na década de 20 do século passado, o grande Papa Pio XI, que escreveu a encíclica 40º Ano, em comemoração ao 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, convidou-o a ir até o Vaticano e solicitou que, ao lado da metafísica, passasse também a escrever sobre filosofia política, dadas as condições políticas da Europa de então, início do fascismo e do nazismo. Maritain, como um bom católico, bom cristão e um homem de consciência crítica do momento, passou então, ao lado dos seus estudos de reflexões sobre a metafísica, passou também a escrever sobre filosofia política. A sua primeira grande obra na área da filosofia política é reconhecida como Humanismo Integral, que ele escreveu em 1936, após uma série de conferências que ele fez na Espanha. A obra Humanismo Integral, ela defende fundamentalmente um humanismo teocêntrico, diferente do humanismo antropocêntrico. O humanismo teocêntrico tem Deus como centro da vida dos homens, ao passo que o humanismo antropocêntrico tem o homem como centro da vida. Em 1942, ele escreve a sua segunda grande obra de filosofia política, que é Os Direitos do Homem e a Lei Natural.
Essa obra, basicamente, é o alicerce da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 48. A terceira grande obra é O Homem e o Estado, em que Maritain faz uma reflexão fundamental para os dias de hoje. Qual é? É que a pluralidade é o corolário da liberdade. Não há verdadeiramente liberdade se não houver pluralidade. Grandes problemas do mundo contemporâneo foi o fato de muitas vezes reduzirem o ser humano a apenas um aspecto, a apenas uma dimensão. Maritain chegava ao ponto de dizer e deixar bem claro que se nós tirássemos do ser humano, por exemplo, a sua dimensão de transcendência, a sua dimensão de metafísica, e quiséssemos reduzir o ser humano a um fenômeno bioquímico ou meramente material, nós estaríamos mutilando esse ser humano. Nós estaríamos, de fato, reduzindo profundamente essa realidade humana e, por conseguinte, ferindo a sua dignidade. Decretando como se fosse, de uma certa maneira, a autodestruição do próprio ser humano. É que quando o Maritain fala da dignidade da pessoa humana, o que é que ele está entendendo? Porque para o materialista, a pessoa humana não tem dignidade alguma. A dignidade da pessoa humana é a mesma dignidade de qualquer animal. De onde vem a dignidade da pessoa humana, do homem-pessoa? Porque o homem é pessoa quando? Quando desenvolve o seu espírito, quando desenvolve a sua liberdade de escolha, liberdade de valores, e liberdade de eternidade. Então, na concepção de Maritain, a pessoa humana recebe a dignidade do fato que ela tem origem num princípio que é espírito e pessoa, que é o Criador, e ela tem como fim, como meta final, o retorno a este princípio que é espírito e pessoa. É nesse sentido que ele fala da reafirmação da integralidade da pessoa humana, isto é, do humanismo integral. Integral no sentido de que é um humanismo não antropocêntrico, onde se celebra a grandeza e a capacidade do homem, mas é um humanismo teocêntrico, onde o homem é um filho, é um aliado, é um portador da riqueza divina que está dentro dele e que o leva até um momento de evolução tal que nós chamamos a entrada no eterno. A insistência dele é exatamente de fazer com que a gente se encontrasse associando-nos não pelos interesses, mas pelos valores humanos, pelos direitos humanos que correspondem àquilo a que cada pessoa, né, está voltada, deve cumprir para com os outros e, ao mesmo tempo, acolher e mesmo exigir para si. E com isso, Jacques Maritain contribuiu decisivamente para a elaboração e, eu diria até certo ponto, a aplicação da Carta Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU, resguardada e reformulada por dezenas de países, associações de pensadores, juízes e outros mais, numa tentativa, eu diria até certo ponto, numa tentativa bem sucedida de se evitar toda a tragédia vivida na primeira metade do século XX e, acima de tudo, conduzir o homem e a espécie humana a uma vivência mais plena dos valores que o próprio Jesus Cristo colocou, os valores de convivência mútua, amor fraterno, com a construção de uma sociedade marcada pela não violência e pela paz. Uma sociedade que poderia ser sintetizada na famosa frase de Cristo, quando ele diz: dai a outra face, ou seja, compreenda o seu semelhante, procure ouvi-lo, procure
conviver de forma pacífica com seus semelhantes. E logo em 1936 ele foi convidado para vir aqui na América Latina, a sua única vez que esteve na América Latina, onde foi fazer uma palestra em Buenos Aires. E na sua volta, ele parou por umas horas no Rio de Janeiro, encontrou o seu grande discípulo, Alceu Moroso Lima, e ele fez uma conferência na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e se tornou membro correspondente da academia na França. Eu poderia dizer que a influência do pensamento humanista de Jacques Maritain veio a influenciar grandes líderes políticos após a Segunda Guerra Mundial, como Konrad Adenauer, alemão, e também o representante da Itália, Alcide De Gasperi, e o francês Schumann. Os três, eu diria, inspirados no pensamento humanista de Maritain, foram, por assim dizer, aqueles que construíram a ideia do que hoje é chamada União Europeia, a Comunidade das Nações. E aqui na América Latina, podemos dizer também a sua influência, o pensamento de Maritain, que era conhecido como Maître à penser. Maritain era o filósofo por excelência, um homem que refletia, diferentemente dos filósofos racionalistas, cada um deles com a sua própria filosofia. O Maritain não tinha propriamente uma filosofia, porque ele entendia que o filósofo é aquele que reflete, que pensa. Por isso que ele é conhecido como Maître à penser. Aqui na América Latina, 3 grandes jovens tiveram influência diretamente do pensamento de Maritain. 2 deles chegaram à presidência, um do Chile, Eduardo Frei Montalva, e o outro da Venezuela, Rafael Caldeira. E Franco Montoro foi o terceiro, que só não chegou à presidência da República do Brasil por um ato de grandeza, quando ele entendeu que naquele momento, naquela circunstância, o melhor candidato seria o mineiro Tancredo Neves, e ele declinou da candidatura. Chegando lá na Argentina, Jacques Maritain expôs o essencial da sua doutrina do humanismo integral, dos direitos humanos, do Estado fundado sobre a cidadania, né? E não como havia ditaduras em toda a parte nesse tempo, ditaduras na Itália, ditaduras na Espanha, ditadura na Alemanha, né? Sem falar, naturalmente, da ditadura comunista. Então, ele apresentava os princípios democráticos, né? E a importância, então, de um lado, da compreensão que o Estado não é dono da nação, mas a nação pertence ao povo, que delega um poder mais ou menos extenso, né, aos governantes. Pois bem, então aí ele expõe toda essa doutrina nos países em que essa doutrina fazia dificuldade, porque havia princípios e donos das ditaduras, né? Então, sabe o que aconteceu? Foi muito estimado logo na Argentina, mas encontrou imediatamente uma oposição. Como ele propõe muito claramente um ideal, um modelo de uma nova sociedade que seja a sociedade verdadeiramente humana pelo respeito aos direitos humanos, que seja verdadeiramente humana porque governada, né, pelo consenso, né, dos cidadãos. Então ele encontrava essa dificuldade, e aí começa exatamente essa bela história de ele, ao mesmo tempo, querer vencer pela convicção, pela doutrina, pela argumentação dos seus vários livros, e
por outro lado, encontrando oposição daqueles que interpretavam que essa doutrina estava a serviço de interesses políticos particulares. Então nós humanos, com certeza, precisamos de referenciais. Hoje em dia talvez exista uma carência muito forte de referências. Quantas mulheres ou quantos homens são apresentados como modelo, mas até que ponto realmente são modelos e exemplos a serem seguidos? Seja discutindo questões de política, sobre a questão da democracia, ou sobre a questão da liberdade religiosa e da tolerância, para conseguirmos de fato resgatar essa dignidade humana e construir uma sociedade que seja um pouco melhor do que a nossa? Com certeza. Refletir, estudar, analisar, discutir a obra de Maritain hoje é um momento extremamente oportuno para que, de alguma forma, nós possamos repensar a nossa própria realidade. Que tipo de sociedade nós construímos? E que tipo de ser humano nós queremos ser? Então eu terminaria dizendo, gente, que nesse momento, dirigindo-me particularmente aos jovens, é muito importante de nós lermos a história do nosso país, a história da civilização, a história da cultura, não é? A história da humanidade, destacando os grandes gênios, destacando aqueles que trouxeram uma contribuição, destacando então figuras, né? Como eu dizia ao seu amoroso Lima, Tristão de Zaide, como então Maritain. Nós precisamos exatamente hoje de não ler a história tomando os aspectos de vulgaridade, até mesmo os aspectos de guerras, quem venceu guerra, etc. É importante saber isso, mas não é tão importante. O importante é a gente ver a história do pensamento, a verdade caminhando na história da humanidade. É a gente ver, então, a história da generosidade, a história da humanidade como a história do amor. E nós, então, entrarmos, valorizarmos essas figuras.